Mas existe uma situação muito mais corriqueira na nossa atividade, que é a afta, e que pode ser manifestação de outras doenças. Normalmente, a gente trata a afta até com uma certa displicência, e não deve ser assim, né? Porque é um grande mercado de trabalho para a gente tratar as aftas dos pacientes. A gente diz que a afta não tem cura, mas tem tratamento. Mas tem aquelas situações onde as aftas elas podem estar refratárias. E nessas circunstâncias, a gente pode estar frente a uma outra patologia. Outras, na verdade. Pode ser uma das manifestações da síndrome de BC. A síndrome de BC é uma doença autoimune, a própria natureza da afta é de uma doença autoimune, e na síndrome de BC, o paciente tem um conjunto de outras alterações associadas, porque ele vai ter úlceras também nos genitais, vai ter úlceras pela pele, e na pele, assim, são pintinhas que parecem umas picadinhas de mosquito. Lembra um pouco a manifestação do líquen plano, quando ele está acontecendo na pele também. Além disso, o paciente tem cefaleia e pode ter a formação de trombos e ainda artrite, né? Um pacote completo de alterações autoimunes. Bom, aí tem que investigar, o diagnóstico é eminentemente clínico, né, por toda a história. Falando, então, da síndrome de BC, vem com todo esse pacote de alterações. Então, se você está tratando aftas no paciente que está muito refratário, que não está evoluindo bem, que está fazendo episódios muito recorrentes, tem que ampliar a sua investigação, saber se não tem todas essas outras manifestações associadas. E uma outra manifestação que as aftas podem ser, então, é da doença de Crohn. A doença de Crohn, ela faz parte de um grupo de patologias, e aí vamos puxar lá para patologia geral, né? Que a gente chama de inflamações crônicas granulomatosas. Mas aí na doença de Crohn, então, que nós vamos estar então, dentro das inflamações crônicas granulomatosas, muitas dessas inflamações crônicas granulomatosas, elas têm um patógeno específico, e aí a gente vai ter a sífilis, a tuberculose, paracoccidioidomicose, actinomicose, todas essas patologias dentro desse entendimento lá de patologia básica de inflamações crônicas granulomatosas. A doença de Crohn, ela está nesse pacote, que fosse, então, do inflamações crônicas granulomatosas. E aí, então, a doença de Crohn, ela tem manifestações intestinais, porque ela vai afetar um segmento do intestino, ou mais de um segmento do intestino, e a pessoa, o paciente, pode ter, então, aftas recorrentes, como uma dessas múltiplas ulcerações que, na verdade, elas podem estar ocorrendo ao longo de todo o trato intestinal do paciente. Então, essa é uma outra situação de uma lesão que ela é frequente, que ela aparece bastante, que são as aftas, mas e que pode ser, então, em duas circunstâncias, manifestação dessas outras patologias, que é a síndrome de BC e a doença de Crohn. Numa outra circunstância, a afta também pode ser manifestação de deficiência nutricional, o que não quer dizer necessariamente que isso tenha que ser investigado sempre, né? Mas também aqueles casos onde você não está conseguindo que as recorrências fiquem mais espaçadas com o tratamento e que você também não está conseguindo abreviar as crises. Você trata o paciente para as aftas e a lesão continua, e ele acaba fazendo lesões sobrepostas, mais de uma por cima da outra. Tá?